pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo, tá? Muito interessante falar um pouquinho sobre o mercado, falar um pouquinho do que está acontecendo, tá? Agradeço aí pelos feedbacks nos últimos vídeos, agradeço inclusive também aí pelas sugestões que vocês têm me trazido, né, de empresas para começar a fazer aqui. Tenho feito isso, estou pesquisando sobre as empresas que vocês deram sugestão, então agradeço aí de verdade a todo mundo que esteja ajudando aqui, né, no canal com as sugestões, porque eu gosto de fazer vídeo que vocês querem assistir. Beleza? O negócio é o seguinte, tá, gente? Hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre o movimento que está acontecendo no mercado, tá? A gente tem visto aí ao longo dos últimos dias, tá? Na verdade, deixa eu voltar um pouco para trás. O que tem acontecido desde junho, julho mais ou menos? Volta do fluxo estrangeiro aqui para nossa bolsa, tem impulsionado os nossos ativos. Só que de um tempo para cá, algumas semanas, alguns dias para cá, a gente tem visto uma forte debandada, vamos dizer assim, do investidor estrangeiro aqui da nossa B3, ou seja, da nossa bolsa. Como eles estão saindo, o fluxo está saindo. E como a nossa bolsa é mais da metade, é fluxo estrangeiro, para ser bem sincero, a gente acaba ficando à mercê disso para a performance dos ativos. Então a gente tem visto muita coisa boa, inclusive caindo. Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Porque é um trigger, de novo, volto a falar isso aqui para vocês, eu gosto de tentar ensinar essas sacadas de interpretação de mercado para que você consiga olhar mais para as oportunidades. O fluxo estrangeiro é trigger para a gente tentar entender se as ações vão subir ou cair. Não tem nada a ver com fundamento, para ser bem sincero. Tá? Porque o estrangeiro não está, na verdade, fazendo uma análise da empresa específica para colocar o dinheiro. Não. Ele é um cara mais tático, está olhando para o país, está olhando para um cenário macro, tá querendo alocar para um ganho mais de curto prazo. E aí ele acaba colocando, ele vai para as empresas mais previdenciárias, como a gente já tem isso provado na história, só que ele não olha o fundamento, assim. Então, quando ele tira o dinheiro, não é porque as empresas estão ruins na visão dele, é justamente porque acho que a questão de contexto macro não vale mais a pena, tá? E ele vai colocar o dinheiro em outro lugar. Então, é muito curto prazista esse movimento. Só que olha que interessante, tá? Isso mostra, pelo menos o que a gente tem visto nos últimos dias, desde o começo de outubro, que está se tornando um momento oportuno para a gente comprar, porque esse cara está tirando grana e as empresas estão continuando aí, com perspectiva boa de resultado. Então lembra sempre disso, gente. Lembra sempre disso. Para de tentar ficar correndo atrás do rabo do cachorro. Foca naquilo que faz sentido, no básico que funciona. Atribui preço teto às suas ações. Compra quando estiver caindo. E o fundamento se permanecer. E aí aprenda a interpretar o mercado nesse sentido. Então aqui eu trago algumas dessas visões nos vídeos, mas te convido a virar membro do canal. Porque ali você vai pegar essas sacadas. E aí você vai aportar melhor. Você vai criar uma carteira melhor. Tá? Cara, todos os membros do canal, nunca vi um falando assim, Bruno, não valeu a pena. Achei uma merda. Ninguém nunca falou isso. Tem gente que vira membro e deixa de virar, como eu recebi um feedback hoje. O cara falou, olha, tô com uma condição financeira apertada, mas quero voltar a virar membro em algum momento. Eu falei, cara, tamo junto, tamo aqui à disposição. Então testa pelo menos por um mês, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, tá? Olha só, investidor estrangeiro debanda da bolsa com deterioração do cenário macro. É legal de falar desse ponto também, tá? Primeiro, antes de falar aqui só dos números, tá? 5 bilhões, tá? A gente tem aqui em setembro. Mercado à vista, futura saída. Em outubro, o número já chegou a quase o número inteiro de setembro. A gente está no dia 15. Tá? Ou seja, a gente está na metade de outubro ainda. Beleza? O que é importante falar? Cara, ora o estrangeiro dá mais peso, ora não dá para o cenário macroeconômico. Então, teve um momento que mesmo as condições no Brasil continuavam arriscadas, mas o estrangeiro estava olhando que aqui valia a pena. Só que uma coisa é verdade, tá? A gente tem agora aqui, pelo menos de acordo com os analistas, tá? Um ambiente macroeconômico doméstico com aumento de taxa de juros, ou seja, menos atrativo para a bolsa, para esses caras, tá? O que, na verdade, não tem acontecido em outros lugares, tá? Então, tem outros países que estão cortando juros. Então, às vezes, para esse gringo, pode agora estar mais atrativo aplicar em outro país. Mas não significa que o Brasil não vai mais fazer sentido. Pelo contrário, nossa bolsa também está muito barata. Então, acho que qualquer tipo de sinalização mais atrativa para talvez uma queda de juros aqui no Brasil, pode ser que isso volte. Eu não gosto de ficar tentando prever aqui o que vai acontecer. Eu sempre falo isso para vocês. Tá? Porque hora se dá mais peso para uma determinada variável, hora se dá menos. Muito se fala, tá? Aqui também, de preocupação fiscal. Mas há controvérsias aqui no seguinte sentido, tá? Já ouvi diversos estrategistas macroeconômicos falando que, na verdade, quem mais se preocupa realmente com o fiscal aqui não é o gringo, mas sim o investidor local, o institucional local. Tanto é que esses caras estão zerando, tá? E estão saindo de bolsa. Ao mesmo tempo, o gringo, na maioria da visão dos estrategistas, ele é mais curto prazista, ele está mais preocupado com uma questão de custo de oportunidade onde alocar seu capital. Como ele não quer ficar com dinheiro no Brasil para sempre, talvez a questão fiscal para ele pouco importe. Agora, a questão de juros, aí se importa. Claro que existe a relação, né? Preocupação fiscal também traz esse aumento de juros futuro aqui pelo Brasil, mas acho que o momento
Quanto mais incerteza a gente tem no Brasil, e aí os pares com menos incerteza, lembra que esse cara está sempre buscando cuja oportunidade, né? Onde alocar aquele dinheiro para ganhar mais, numa relação de risco-retorno atrativa, tá? Acho que isso pode acontecer. A verdade é o seguinte, se eu abrir aqui para vocês mostrar, a plataforma Genial Analisa, que o estrategista de ações aqui da Genial sempre publica alguns relatórios aqui, onde ele coloca a questão do fluxo gringo, tá? Então, ó, se a gente for olhar para o fluxo estrangeiro aqui, perceba o seguinte, a gente tem um institucional, tá? Primeiro, que está saindo, como eu falei para vocês, que é justamente esse cara que aí sim tem essa preocupação com o fiscal. A gente tem um estrangeiro que não necessariamente sai por conta da preocupação fiscal, a minha opinião é essa, tá? Porque a gente já viu entrando em momentos de preocupação fiscal acontecendo de qualquer forma. Mas é mais uma questão, na minha opinião, de cuja oportunidade. Qual que é o trigger? Fluxo estrangeiro subindo, bolsa começando a performar. Lembra que a boa performance foram nesses momentos, né? De entrada de capital. Fluxo estrangeiro saindo, performance ruim na bolsa. Mas nada a ver com o fundamento. Quando a gente volta para as empresas, só dando um exemplo. Minha carteira. Está no Investidor 10 para todo mundo ver. Por exemplo, duas empresas que gringo gosta bastante. Bancão e seguros. Setor financeiro. Banco do Brasil e BBSEG. Dois atrativos aí. Projeção de dividendos para o ano que vem, maior. Projeção de lucratividade para o ano que vem, maior. O que isso significa? Fundamento melhorando. Ou seja, o momento mais oportuno para a gente aportar na nossa carteira, se você quiser aí sair com uma regrinha de bolso, é quando o investidor gringo está saindo com a grana e não quer bolsa, impulsionado também talvez com o institucional não querendo bolsa, porque esses caras também são curto-prazistas, ao mesmo tempo que você olha para fundamento e fala assim, não, beleza, as empresas estão boas. A capacidade de continuar pagando dividendo está boa. A lucratividade da empresa está boa. É o melhor momento. É o que estamos vivendo agora? Na minha opinião, sim. Voltamos a viver esse momento. E vai ser sempre esse sobe e desce. Sempre, sempre, sempre. Voltando aqui nesse gráfico, se ele tivesse um pouco mais atrás, se a gente pudesse voltar aqui para 2023, esse gráfico estava assim ó, em 2023. Estava subindo aqui de novembro para dezembro. Ó. Entrando fluxo estrangeiro para caramba. Beleza? O que isso significa? Entrando fluxo estrangeiro, performance positiva da bolsa. Aí caiu. Ponto de inflexão, agora cai um pouquinho. Daqui a pouco volta. Não vou tentar ficar prevendo o futuro. Vou ficar sempre olhando para o mercado, acompanhando, para entender isso. Não é à toa, gente. Tudo que eu falo aqui eu faço na minha vida real. Não é à toa que se você olhar, volto a mostrar de novo para vocês. Meus aportes no mês de outubro já foram aportes fortes. Não estou tentando prever o que está acontecendo. Estou olhando para o mercado, estou olhando para as oportunidades. Foram 12 mil reais já aplicados. Enquanto, por exemplo, no mês de setembro, fraco, né? Você percebe a diferença? E eu não fico tentando prever o futuro, não. Eu simplesmente faço aquilo que eu prego no canal. Olha para o mercado, interpreta, volta para o preço teto, volta para suas questões. E aporta de forma consistente. Mais forte quando tem mais oportunidade. Menos forte, vamos dizer assim, mais fraco, quando tem menos margem. Tá? E aí você vai fazendo isso sucessivamente por anos, até conseguir criar uma boa carteira. Vire membro. Vai te ajudar com a planilha de preço teto, com as discussões nas lives, com os vídeos exclusivos. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.